Boa tarde a todos. Nós estamos aqui dando início a mais uma parte do nosso estudo. Como nós falamos da última vez, a escatologia é algo que envolve as questões relativas ao fim, de forma que estudar a escatologia é estudar os fatos e eventos que estão acontecendo e irão acontecer, que antecedem a volta de Cristo e automaticamente o prosseguimento dos fatos até a consumação dos séculos. Então, na verdade, nós temos que obedecer uma sequência lógica para não sairmos ali daquele objetivo central. Eu não posso deixar de começar esse estudo sem uma leitura objetiva de uma passagem que está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 1. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não ficará aqui, não estás vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, a pergunta é clara: a vinda de Cristo, que na verdade é a volta, e o fim do mundo. O fim do mundo é a consumação dos séculos. Então, na verdade, essa pergunta, ela partiu dos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus eram aqueles que andavam com ele. Então, na verdade, a pergunta foi abrangente a respeito da volta dele, da vinda dele, da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo, ou seja, a consumação dos séculos. E aí vai seguir uma série de detalhes e assuntos aqui que no momento não é tão interessante ainda, porque senão nós vamos atropelar a situação, né? Mas a grande verdade é, o que é a escatologia, toda essa sequência? Então Jesus, ele coloca, na verdade, essa primeira parte, digamos assim, como uma pergunta objetiva. Mas quem fez a pergunta? Foram os discípulos. Os discípulos de Jesus, na verdade, eles exemplificam duas categorias: a igreja e Israel, sendo que naquele momento eles são simplesmente a igreja de Cristo, que é a nova fase que estava entrando em vigor, entrando em ação. Então, a maior parte dos textos está voltada para Israel, porém com uma tradução voltada para a igreja. E é isso que nós devemos fazer na leitura que nós faremos subsequentemente. Mas vejam bem, então Jesus falou: vai acontecer, eu vou voltar e vai ter o fim do mundo. E aí, na verdade, falou uma série de coisas que eu disse que não vou falar agora, que não é o caso, mas no versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Qual o fim? O fim do mundo, que é a pergunta inicial. Assim você estuda as escrituras sagradas, né? Você não pode picotar, você tem que manter um enredo. E nesse enredo você chega às perguntas e às respostas, sendo elas bem claras. Na verdade, a resposta, ela geralmente está bem próxima da pergunta, só que um pouco mais à frente. Então, como é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos estabelecer uma ordem sequencial de escatologia. Aqui na minha frente eu tenho toda essa ordem. Aqui nós temos finalidade da escatologia, compreensão da escatologia, percepção da escatologia, porque a finalidade da escatologia é mostrar essa sequência de uma forma clara, mostrar, né? Nós temos a compreensão. Para você compreender, tem que ir em várias partes das escrituras, não pode ficar somente uma parte, nem se ater somente a um estudo. Temos também aqui a percepção, ou seja, você percebe a escatologia à medida que você analisa os fatos, aí você já percebeu, né? Históricos, políticos, econômicos que acontecem no mundo. Nós temos também
no caso, a sequência de escatologia, que tem uma base, mas às vezes pode oscilar de estudo para estudo, porque tudo que o homem mexe sofre uma variação, sofre uma mudança. A organização escatológica, ou seja, o que vem antes e o que vem depois, e nós vamos fazer uma sequência bem lógica, bem objetiva. A aplicação da escatologia, ou seja, o que é para Israel, o que é para a igreja, o que é para as nações. A linguagem na escatologia, que é altamente profética, às vezes de difícil interpretação, não de impossível interpretação, mas de difícil interpretação. As profecias que já aconteceram, as que estão acontecendo, a revelação de Deus, que é o principal, ou seja, para você compreender, você tem que ter uma vida de envolvimento com Deus para que você venha compreender tais coisas. Senão, eu não estou entendendo nada, não percebo nada, e é porque você não está desenvolvendo essa intimidade com Deus, é o particular de cada um. Não estou para julgar ninguém, não, cada um sabe o seu cada um. A compreensão do homem e a compreensão de Deus em cima desses aspectos, e como se administrar a escatologia. Ou seja, não adianta você aprender tais coisas, vai ficar apavorado, nem meter no meio de ninguém, por quê? Tudo está escrito. Você não vai mudar uma vírgula sequer daquilo que está escrito. Jesus, ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, não tem como se alterar. Por isso que a escatologia é algo que já está traçando uma sequência e uma linha de raciocínio. Não tem como você mudar, como eu mudar, como nós mudarmos esta sequência. Então, a princípio, você vai ter que fazer tudo isso e desenvolvendo aos poucos, né? Você não tem como pegar tudo de uma vez, mas aos pouquinhos você vai entendendo e o coração aberto para que você tenha a verdadeira compreensão. Uma coisa que eu digo aqui, sempre que você inicia um estudo, você tem que zerar o seu cronômetro. Não adianta você estudar algo já com preconceito. Se você já tiver um preconceito estabelecido, já tem certeza de algum fato, com certeza você vai esbarrar num conhecimento, vai falar, não, eu não concordo assim, eu aprendi do outro jeito, meu pai ensinou assim, meu avô, meu bisavô e por aí vai. Quando a escritura, na verdade, é um esclarecimento que acontece paulatinamente. A escritura e a escatologia é uma parte dessas escrituras que nós temos para nós chamadas de Bíblia Sagrada. Então, na verdade, você acompanhando essa sequência, você estará por dentro, né, dos fatos que estão e irão acontecer. Então, nos próximos estudos, desenvolveremos mais para que não se tornem enfadonhos. Eu sempre falei, os vídeos serão sempre pequenos, entre 7 e 8 minutos, nessa faixa aí, para não se tornar enfadonho e você desistir de assistir. Então, no próximo, nós trataremos já de iniciar esses assuntos que são muito importantes.